Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa quarta-feira aqui pelo Instagram. Estamos entrando nesse ao vivo para fazer uma conversa muito especial. Talvez alguns tenham visto na chamada. Fazer um bate-papo hoje com o queridíssimo Chico Alencar, deputado federal pelo PSOL, enfim, uma liderança política importante do Rio de Janeiro e do país, da esquerda brasileira. E também historiador, um grande historiador. Por que eu chamei o Chico para a gente fazer essa conversa hoje? Daqui a pouco ele vai entrar aí. Porque, nos últimos dias, um dos grandes temas de debate, por incrível que pareça, quase 50 anos depois, foi o ato institucional número 5. O AI-5 de 68, da ditadura militar, voltou para o debate. Foi um dos temas mais procurados no Google. O que é o AI-5? Muita gente que nem sabe, não conhecia. Isso porque Bolsonaro, presidente da República, no domingo, participou de uma manifestação a favor do AI-5, em defesa do AI-5. Deixa eu ver se o Chico já está aqui com a gente. A gente falou agora há pouco aí para dar orientação, ele deve estar entrando aí. E o Bolsonaro, desrespeitando, inclusive cometendo crime de saúde pública, né, desrespeitando o que a definição, o decreto do governo do Distrito Federal de proibição de aglomerações, participou de uma manifestação e, obviamente, um crime contra a democracia, que, aliás, o Procurador-Geral da República abriu um inquérito, foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal para abrir um inquérito contra quem organizou esse ato, né? Um ato, em defesa da ditadura, em defesa da tortura, em defesa da censura, em defesa do fechamento do Congresso Nacional. Porque quando nós estamos falando de AI-5, nós estamos falando de tudo isso, que é o que a gente quer conversar agora com o Chico Alencar. Eu estou procurando aqui, Chico, eu acho que você deve estar assistindo aí, que a gente falou agora há pouco. Vai aparecer um botãozinho para você, aí onde estão os comentários, dizendo participe, solicitar participação, e você, isso vai aparecer aqui para mim, eu vou autorizar a tua participação. Mas enquanto a gente resolve essa situação da entrada do Chico, essa questão técnica, né, que agora nós estamos tendo que nos adaptar a essas novas formas de conversa em período de quarentena, eu queria introduzir um pouco esse assunto, né, enquanto a gente vê se o Chico consegue entrar aqui. Eu estou atento para ver se ele aperta lá. Vejam, não foi por acaso que o Bolsonaro fez essa manifestação em defesa do ato institucional número 5 em Brasília, né? Isso não foi um raio em céu azul, né? Aliás, desde o dia 1º de janeiro de 2019, desde que tomou posse, não passa um mês em que o Bolsonaro não cria algum fato político, algum episódio de defesa de ditadura, de defesa de torturador, já elogiou o Ustra, o filho dele já tinha falado do AI-5, o Guedes já tinha falado do AI-5, ele já tinha atacado a memória do Fernando Santa Cruz, torturado e assassinado brutalmente pela ditadura. A questão que a gente precisa colocar como parte desse debate é onde quer chegar o Jair Bolsonaro. Né? O que ele quer com isso? Qual é o objetivo do Bolsonaro ao fazer esse tipo de menção à ditadura militar? Né? E acho que está mais do que claro, para quem observa a cena política com atenção, que o Bolsonaro ele deseja, do fundo da alma dele, uma ruptura institucional. O Bolsonaro quer um golpe, ou melhor, um autogolpe. Porque golpe se dá para tomada do governo. O Bolsonaro já está no governo, e ele quer construir uma ruptura institucional para não ter qualquer limite para governar. O que ele quer é neutralizar o Congresso, neutralizar as oposições, neutralizar a imprensa. Né? Esse é o objetivo dele, visível a cada dia. Aliás, ele não esconde, nunca escondeu. Nos seus 27 anos de deputado improdutivo, ele sempre disse que gostaria que o Brasil só teria jeito se fosse com uma ditadura, que tinha que endurecer, que a ditadura matou pouco, que o problema foi torturar e não matar, e por aí vai. Ninguém pode se dizer logrado, enganado pelo Bolsonaro. Ele sempre disse isso. Né? Então, o que ele promove, a tática dele,
é o que em linguagem militar se chama de aproximações sucessivas. Ele vai criando a todo momento novos fatos e aquilo que era totalmente absurdo, impensável, vai sendo naturalizado e entrando na agenda do país. AI-5. Se alguém falasse de AI-5 5 anos atrás, 3 anos atrás, não era levado a sério, era uma coisa assim, não que deva ser levado a sério hoje, mas era uma coisa, estava totalmente fora. Agora, o presidente da República fala, os jornais começam a publicar, daqui a pouco tem a colunista dizendo, vai ter AI-5, é bom, é ruim, o que é? Nós temos que estar aqui falando para lembrar historicamente o que foi o AI-5, né? Então, veja, assim, ele pauta, coloca na agenda do país e vai naturalizando aquilo que é uma barbárie, aquilo que é absurdo. Acho que o Chico entrou aqui agora e nós vamos... Querido professor, deputado, companheiro, Chico Alencar. Acho que está entrando aí o Chico. Mas, concluindo esse raciocínio, Opa, entrou o Chico. Tá me ouvindo, Chico? Estou ouvindo bem, boa noite, felicidades. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, estou te ouvindo bem. Imagino que a turma também esteja te escutando muito bem aqui. Chico, obrigado por esse bate-papo, meu irmão. Olha, eu vou repetir o que meu saudoso amigo Padre Antônio Henrique Pereira Neto, trucidado pela ditadura, em 1968, dizia, quando indagava, e aí, tudo bem? Ele falava assim, estou vivendo, acha pouco. Essa resposta acho que vale para boa parte da humanidade nesse momento dramático. Sobreviver hoje se tornou um ato de resistência quase, né, Chico? Mas, meu irmão, obrigado por esse bate-papo. Eu estava aqui introduzindo, não sei se você estava conseguindo escutar um pouco sobre o que aconteceu no domingo, o ato em defesa do AI-5, a participação do Bolsonaro, e o que eu considero que tem, sim, meio que uma estratégia. O Bolsonaro não é um maluco, não é um doido, simplesmente. Existe uma estratégia autoritária de querer impor uma ruptura institucional, uma ditadura no país, fazendo essas aproximações sucessivas. Agora, o que me chamou muita atenção, Chico, e me deu a ideia da gente fazer essa nossa conversa virtual hoje, é que eu estava vendo o nosso pessoal que monitora, vê as redes sociais, diz assim, que depois de domingo explodiu a busca no Google, nas ferramentas de busca, sobre o que é o AI-5. Aquilo que o Bolsonaro fez provocou uma curiosidade ampla na sociedade brasileira para entender o que é o AI-5. E é uma coisa meio brutal para quem sabe o que é, ver gente com faixa dizendo queremos o AI-5. Eu vi um vídeo nas redes sociais esses dias de um cara dizendo não, agora tem que ser o AI-6. O AI-5 já foi. O AI-6 também foi, mas enfim, isso é outro detalhe. Agora, o que eu queria, Chico, para começar essa nossa conversa, e agradecendo a tua disponibilidade, o teu tempo para a gente bater esse papo, você como historiador, professor de história e um militante das causas populares e democráticas no Brasil, pudesse falar um pouquinho para nós do que é que foi, historicamente, o ato institucional número 5, em 1968. Legal. Bom, descobri um aspecto positivo daquele comício em frente ao Forte Apache de Brasília, ao quartel-general, que, aliás, fossem outros e outra causa, jamais seria permitido ali. O Exército, de alguma maneira, abrigou aqueles fanáticos e esses presidente da República, que não é um louco, evidentemente, mas é um descompensado. Ele está perdendo, inclusive, sustentação junto à sua própria base eleitoral, porque supera todos os limites razoáveis até do liberalismo puro e duro que o elegeu. Aquele sentimento anti-esquerda, anti-PT, anticomunista, eu vejo pessoas já meio cabreiras com Jair Bolsonaro. Agora, jamais inimputável, muito pelo contrário. Ele tem que ser imputado por crimes de responsabilidade, crime comum e o crime eleitoral da própria eleição. Alô, TSE, vai julgar ou não?
os pedidos de anulação da eleição em função das falcatruas da chapa vitoriosa. Muito bem, mas vamos à minha prainha, onde eu já me banhei bastante, agora estou voltando, mas estou até com medo da água, que é a água da história, que é sempre um pouco insondável. Quando você vai entrando cada vez mais, a água fica profunda e você não está num ambiente de exatidões e de certezas. A história não é um campo de exatidões, ela se permite várias reinterpretações. Agora, há alguns fatos e episódios muito marcantes, né? A nossa história recente, falar da ditadura militar é falar da história recente, quase imediata, numa perspectiva de história da humanidade, ela produziu um fenômeno inédito na nossa história, que era a convivência de uma ordem constitucional de aparência, porque a Constituição de 46, com o golpe empresarial militar de 64, não foi revogada. Ela ficou ali, mas a ditadura encontrou um meio de se sobrepor a ela, através dos atos institucionais, que eram seguidos também de atos complementares. Então, era uma situação esdrúxula, de exceção absoluta. Quem passou a mandar no país a partir de 64 foi chamado Comando Superior da Revolução, CSR, que era composto pelo ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E o chefe maior, o Marechal Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar. Era uma ditadura num contínuo, mas trocava de ditador a cada 5 anos, que era eleito indiretamente pelo colégio eleitoral. Aliás, isso foi uma obra de um ato institucional, anterior ao número 5. Teve um que criou, primeiro abriu a possibilidade de prisões sem mandato. Foram mais de 50 mil presos no ano de 1964. 763 inquéritos policiais militares. 10 mil réus. Esse foi o AI-1. Esse foi o AI-1, não foi, Chico? Foi o AI-1. Inclusive com exoneração sumária de funcionários civis e militares, 43 generais com eleições presidenciais datas previstas para 65. Eu me lembro, eu era garoto ainda. Você não era nascido. Talvez boa parte dos que estão nos ouvindo aqui, mas eu já começo a lembrar da história que eu vi. Como um menino ingênuo, mas tinha lá plásticos CL65, JK65, pré-candidatos à presidência da República, Lacerda e Juscelino. Depois veio o AI-3, que cancelou também as eleições de governadores, porque ainda houve eleição direta para governador depois do golpe de 64. No Rio foi eleito o Negrão de Lima, em Minas foi eleito, eu não me lembro exatamente, Israel Pinheiro, se não me engano, que tinha um ar de oposição, mas era só um arzinho, né? O outro ato institucional, antes do 5, também acabou com o bipartidarismo, acabou com o pluripartidarismo, extinguiu os partidos que existiam, eram 13, e obrigou a se criar para dar aquele ar de falsa democracia, um partido do governo e um de oposição, a Arena e o MDB, o do sim senhor e o do sim. Teve que forçar a barra para criar o MDB, que ninguém queria ir para a oposição. O Castelo Branco, dizem, que obrigou um amigo dele da Paraíba, senador, a se filiar ao MDB para ele ter aquele mínimo de 7 senadores e poder existir. Veja só, o regime mandava até na sua oposição. Bom, a gente sabe como é que é isso, né? Uma oposição de araque, de meia tigela. E aí, como, apesar de tudo, havia uma resistência, havia luta, 1968 foi um ano, 4 anos depois do golpe, de ascenso de movimentos sociais, de movimentos populares, sobretudo movimentos estudantis.
Teve a greve operária de Osasco, em São Paulo, teve a greve operária em Contagem, e o regime ficava... A marcha dos 100 mil no Rio, né? Exatamente. Aí os movimentos estudantis, cuja eclosão, e eu estava lá, já era mais que um adolescente, um jovenzinho, 1968, 28 de março, Edson Luiz de Lima Santos, que era um estudante do Pará, radicado aqui no Rio, ia comer, como muitos de nós, no restaurante Calabouço, no centro do Rio, um restaurante estudantil, baratinho, mas se servia lá não uma refeição, mas mais uma lavagem de porcos. E a galera protestava sempre, na hora das refeições. O Elinor Brito, meu grande amigo, presidente da Frente Unida dos Estudantes do Calabouço, subia na mesa, fazia discurso forte. O Ceará, eu lembro de muita gente dessa época com muita saudade. E eu não tenho nostalgia do meu passado, tenho até orgulho, né? Mas o que aconteceu? A polícia do Negrão de Lima chegou lá, a polícia militar, e mandou bala, e o Edson foi morto. Nós não deixamos que eles levassem o corpo. Foi carregado, imagina a cena, de lá, que fica, para quem conhece o Rio de Janeiro, ali para os lados da Maison de France, da OAB hoje, nas proximidades do aeroporto Santos Dumont, levamos o corpo do Edson até a então Assembleia do Estado da Guanabara, que é a Câmara Municipal hoje na Cinelândia. E lá ele foi velado. E foi chegando gente. No dia seguinte teve um sepultamento com 50 mil pessoas levando o corpo do nosso Edson, 18 anos, até o cemitério São João Batista. Milton e Ronaldo Bastos fizeram uma canção linda chamada Menino, quem cala sobre o teu corpo consente na tua morte. Então é um tempo em que a resistência cultural, artística, operária, estudantil começou a crescer. E no final do ano, aí teve a passeada dos 100 mil, a que você fez referência, em junho desse ano de 68, mas o Congresso da UNE, em Ibiúna, foi cercado por tropas do Exército e todo mundo preso, inclusive Zé Dirceu, Luiz Travassos, Vladimir, todo mundo. Eu não era universitário ainda, não estava nesse congresso, escapei dessa. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu? Em dezembro, e aí há um questionamento que os historiadores fazem. Não foi propriamente um golpe dentro do golpe, como se houvesse uma ala militar mais dura, os falcões que se impuseram aos pombos, entre os quais estaria o ex-presidente nesse momento, Castelo Branco. A linha do Costa e Silva, que era o presidente, era mais dura. Mas Costa e Silva, pouco antes do AI-5, ele teve, ou foi depois, já não me recordo direito. Eu sei que tinha uma junta militar que substituiu o Costa e Silva, que ficou doente, e o vice não assumiu. Né? O vice era um civil, para disfarçar também, Pedro Aleixo. Né? Isso. De qualquer maneira, o AI-5 não foi um golpe dentro do golpe, mas sim mais um ato institucional de endurecimento ainda maior do próprio regime. Não houve grandes dissensões, os ministros todos, inclusive Delfim Neto, se estiver nos assistindo, é bom ele colocar a mão na consciência, assinaram o AI-5, né? As favas com os escrúpulos, e por aí vai. Jarbas Passarinho disse isso, né? Essa frase famosa. Que eu cheguei a conhecer quando exerci meu primeiro mandato de deputado em Brasília. Fui participar de um debate com ele. Ele me falou até uma coisa interessante. Aprenda aí, meu jovem, isso aqui era água. É um remédio em Brasília. Se você não tomar água, você vai morrer. Falei, bom, de morte ele entende. Passei a tomar bastante água. O AI-5, o que significou o AI-5? O que ele trouxe de novo nesse momento? Primeiro quero fazer um registro. Até botei num livro de história que eu escrevi junto com o Marcos Vinícius Ribeiro, ilustração do Cláudio Secom, chamado Brasil Vivo 2. Ele não está por aqui, não. Mas o Jornal do Brasil, no dia 14 de dezembro de 68, fez uma capa antológica
porque já havia censura dentro das redações. Tinha um militar censor que olhava todos os jornais, o Estadão, a Folha, o Globo, o JB e outros jornais, para ver o que podia publicar ou não, o que podia rodar e para o prelo ou não. É impressionante isso. Tanto que o Estadão usou uma estratégia. Quando alguma matéria dele era censurada, ele botava receita de bolos ou de bolo ou poesia do Camões. Se pudesse botar receita de bolos, seria uma maravilha, mas a ditadura não ia deixar. Estava censurada. Claro. Mas o JB colocou lá, tinha lá a previsão do tempo, tempo irrespirável, ventos fortes soprando, probabilidade de temporal. E, enfim, botou uma foto inusitada em 68 do Garrincha saindo de campo expulso contra o Chile, me parece, na Copa de 62. E aí, assim, a força do árbitro. Tinha uma série de alusões à violência da ditadura que recrudescia. Fechado o Congresso, sem prazo para reabrir. Simplesmente isso, botaram tanques lá no Congresso. Aquilo que o Eduardo Bolsonaro agora falou em relação ao Supremo, eles fizeram, não só com um soldado e um cabo e um jipe, teve tanques. Suspensão total do direito de reunião e de expressão. Uma nova onda de cassações, porque mesmo o MDB, aquela oposição moderada e consentida, teve nada menos do que 60 deputados cassados, dos 139 que tinha. Tribunais militares para julgamentos sumários de crime político, sem direito a recurso. Censura nas redações, como eu já falei, censuras recrudescendo e muito mais fortes a filmes. Tem um filme genial que o Marlon Brando trabalha, do Júlio Pontecorvo, sobre a insurreição de escravos numa colônia de plantation, de monocultura, chamado Queimada. Não sei se você viu. Não assisti. Nunca assisti. Mas esse filme é lindo, vale a pena. Para quem tiver aí com possibilidade, procura aí que tem Queimada. Esse filme foi proibido. É genial. Inclusive a guerrilha dos rebeldes negros. O Marlon Brando chega como um soldado inglês, um militar inglês, oficial mercenário, para organizar a resistência e manter o regime colonialista. Aí ele falou, nós temos muito mais armas do que esses nativos, mas eles têm algo que nós não temos, que é ideal. E isso é uma força poderosa. Eu não me esqueço desse trecho do filme. Bom, censurado. Peça teatral, Calabar, outras, Roda Viva, enfim, músicas. Nossa Senhora! O Chico, Gonzaguinha, mesmo Vinícius de Moraes, vários tinham que colocar lá na censura as suas músicas. E muitas delas não passavam. O meu querido amigo, força para ele, prece, oração corrente, Aldir Blanc, está lá lutando pela vida aqui na emergência, na UTI do Hospital Pedro Ernesto. Ele compôs com João Bosco, essa você conhece, o Mestre Sala dos Mares. Linda. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar. Pois em homenagem ao grande João Cândido da Revolta da Chibata, né? Exatamente. Você sabe que nós temos, Chico, aqui um condomínio que foi inaugurado pelo MTST, conquistado pela luta aqui em São Paulo, que a gente batizou de Condomínio João Cândido, em homenagem ao marinheiro. Ao almirante negro, né? E o filho dele, eu conheci, mora aqui em São João de Meriti, não sei se ainda está vivo, mas você não foi sindicalista, lutador também. Pois bem, o Aldir me contava, essa música, por exemplo, eles embatucaram. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros entre cantos e chibatas. Aí o censor, toda censura é um tanto burra, né? Ele olhou e falou, não, negro não pode porque vai estimular o ódio racial no Brasil.
como ele, se ele não existisse, como ele, se ele não estivesse expressando esse próprio ódio racial. Aí tiveram que trocar, e a gravação mais conhecida, que é da Elis, fala isso. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos, entre cantos e chibatas. Absurdo, né? E depois, salve o navegante negro, é assim que a gente canta, mas a original, a letra era salve o almirante negro. Ah, aí não pode. Imagina um almirante negro na marinha, no mais alto posto da nossa marinha, não pode. Se isso não é racismo. Enfim, uma coisa terrível. Agora, tem os silenciados até do AI-5, Boulos. Eu queria destacar isso. Primeiro, o povo do nosso campo, o povo camponês. No período da ditadura, até 85, desde o golpe de 64, os cabras marcados para morrer foram nada menos, e mortos por jagunços, diretamente por forças do Exército, para além dos mortos covardemente na guerrilha do Araguaia, foram mais de 1.100 no campo. E aí, quando a gente fala dos mortos... Né? Exatamente. Quando a gente fala dos mortos e desaparecidos da ditadura, aí tem aquele número trágico também, 300 e tal, mas tem esses também, do campo, que não são mencionados, muitas vezes enterrados numa vala rasa, 7 palmos de terra e um caixão. E tem um excelente documentário do Coutinho, né? Cabra Marcado para Morrer, Coutinho, que pega a Elizabeth Teixeira contando essa história. Né? Exatamente. Maravilhoso. Ele achou documentos, ele achou filmagens antigas, né? Aqueles filmes, aqueles rolos de situações antes de 64, quando estavam surgindo as ligas camponesas. E a perseguição e a repressão a esse povo do Brasil profundo foi imensa, foi grande demais. O MST só surge em 1985, quando a gente estava começando a luta dura, que não terminou, pela democratização do Brasil. E agora tem outros invisibilizados na ditadura e que com o AI-5 sofreram ainda mais, porque aí era o arbítrio e a impunidade total. Eu acho que quem impunha essas faixas de AI-5, exceto o Bolsonaro, ele sabe muito bem o que significou, porque já fez discursos, eu vi e ouvi presencialmente na Câmara dos Deputados, defendendo o AI-5. A cada dezembro de lembrança trágica dessa violência, ele subia à tribuna para elogiar, solitariamente, o AI-5. Pois bem, os que defendem isso, eu suponho que uma parte nem saiba o que é, mas sabe que é violência e que é autoritarismo. Isso sabe, também não são ingênuos assim. E o desaparecimento de povos indígenas. Teve um procurador-geral, há procuradores preocupados com a justiça, que procuram, inclusive, os mais esquecidos e escondidos na história, um procurador chamado Jader Figueiredo. Em 1967, um ano antes do AI-5, ele fez um levantamento do que tinha acontecido com muitos povos indígenas desde o golpe militar de 64. E concluiu que povos inteiros, por causa daquela ideia de Brasil grande, de transamazônica, de expansão agrária para o interior, desenvolvimento com segurança, povos nativos inteiros foram dizimados. Índios isolados, infectados propositalmente, com comida que jogavam, com alguém que ia lá e tentava fazer uma relação de amizade, execuções sumárias, como se fossem bichos, os que não se curvavam àquela aproximação, prostituição de índias. Foi uma coisa violentíssima, é incalculável o número de mortos também na ditadura em relação aos povos indígenas. Enfim, estou me alongando demais. O AI-5 foi uma violência bárbara que inaugura o terrorismo de Estado e passa a expandir qual vírus
a montagem de uma máquina repressiva das maiores do planeta, nos quartéis. E os militares, claro, abrigavam isso, coonestavam isso, e não admitiam qualquer contestação. O pretexto do AI-5, você lembra qual foi? Você, como estudioso da história, lembra o pretexto objetivo? Não lembro, Chico, não lembro. Foi o deputado, também conheci, jovem jornalista, já partiu fora do combinado, não está entre nós, Márcio Moreira Alves, o Marcito. Ele fez um discurso na Câmara, à tarde, aquele com plenário vazio e que ninguém ouve. Bom, ninguém ouve mesmo com plenário cheio. Só que ele foi duro em relação ao Exército. Era a Semana da Pátria, de 68. Fez uma indagação: quando o Exército deixará de ser um valha-couto de torturadores? E pronto. Aí os militares no poder se excitaram e o ministro de então, que era um civil, chamado Gami Silva, foi o que leu o AI-5 em dezembro, apresentou o AI-5, tinha um locutor oficial lá, Alberto Cury, a voz bonita para anunciar horrores. Muito bem. O Gami Silva pediu ao Congresso... Um parênteses, porque pois não. É importante pontuar que isso foi um pretexto, né? Claro! Eles foram especialistas em criar pretextos nesse período. Aliás, já no fim da ditadura, o célebre atentado do Rio Centro foi o pretexto da turma da linha dura, do então general Silvio Frota, que é a turma, inclusive, ligada a quem hoje está no poder, ao bolsonarismo. O general Heleno era ajudante de ordens do Silvio Frota no fim dos 70. Essa turma se especializou, o famoso caso do gasoduto de São Cristóvão, aí no Rio de Janeiro, o plano que tinham de fazer um atentado para criando pretextos dar uma reação mais dura, que é um pouco, de algum modo, depois, quando você terminar essa tua aula extraordinária, eu acho que é legal a gente comentar isso também, é um pouco, de algum modo, a lógica com que opera o Bolsonaro hoje, né? Assim, numa certa aposta no caos para a criação de um pretexto, de um ambiente favorável que o permita convencer mais setores a embarcar num plano de ruptura institucional. Mas siga, Chico, siga que está extraordinária a tua aula de história. A direita, o pensamento ultraconservador e pouco liberal no sentido clássico, né? Eles são, na verdade, iliberais, autoritários, liberais na economia, da livre iniciativa, do empreendimento privado, do apequenamento do Estado, mas eles sempre encontram um pretexto mais ruidoso para dar os seus golpes, né? No caso do AI-5, o que se argumentou foi exatamente a não autorização do Congresso Nacional para um processo de cassação contra o deputado Márcio Moreira Alves. É óbvio que isso era muito pequenininho, mas eles usaram muito isso. Quando o Congresso nega em dezembro a autorização para processar o Marcito, o que acontece? Aí eles se articulam de novo, tinham a faca e o queijo na mão, a opinião pública silenciada, a opinião publicada dos grandes jornais, com exceções, boa parte aquietada, né? Aliás, a mídia, quase que toda, à exceção de um jornal chamado Última Hora, apoiou o golpe empresarial militar de 64. A cúpula da Igreja Católica também, não existia tantas igrejas evangélicas, boa parte das igrejas protestantes históricas também, só que o monstro foi crescendo e aí logo a CNBB, criada por iniciativa de Dom Helder Câmara, muitas igrejas protestantes começaram a denunciar o regime, sobretudo a tortura e a perseguição ao que havia de oposição. Carlos Lacerda, que foi um dos líderes civis do golpe, governador da Guanabara, um orador brilhante da UDN, ele foi cassado
pelo AI-3, se não me engano, caçado como Juscelino Kubitschek, que não tinha nada de esquerda, muito pelo contrário. Mas o Lacerda se juntou com o Jango numa frente ampla lá no Uruguai, e o Juscelino, para enfrentar o autoritarismo crescente do regime que eles tinham ajudado a nascer. Muito bem, a ditadura se reafirma com esse ato institucional número 5, que, resumindo e encerrando, significa a implantação do terror do Estado e da ditadura absoluta. Foi isso que aconteceu. A partir de dezembro de 1968, página infeliz da nossa história. Se muitos estão procurando no Google que foi esse AI-5, é porque é uma passagem desbotada na memória das nossas novas gerações, mas a gente tem que relembrar. Quem não se relembra da história e do passado fica correndo o risco de revivê-lo, e não como uma mera repetição, mas como tragédia, né? Ditadura nunca mais. O AI-5 é isso, é a ditadura escancarada. Não é nem a que procurava fazer alguma mediação, apesar de todas as perseguições e violências, de 64 a 68. Ainda havia chance de você fazer manifestação de rua. Vinha a polícia, reprimia e tal. Agora, a partir do AI-5, inclusive uma parte da esquerda compreende que a única maneira de enfrentar a ditadura era com armas na mão. Então houve uma esquerda revolucionária a partir daí que cresce e a repressão muito mais, né? Então a gente vive um período de terror, de gente silenciada, de medo, né? Eu era um jovem professor, comecei a dar aula ainda na faculdade, e não me esqueço uma vez que eu gostava de dar aula de história periodizando, logo no começo, as grandes etapas da história brasileira, a estrutura colonial, escaravagista, né, a estrutura política do absolutismo português imperando aqui, nas capitanias hereditárias, no governo geral, os engenhos como centro da vida brasileira, a dizimação dos povos indígenas, tal. Depois a independência, o período monárquico continuou tendo escravidão, monocultura, dependência externa, o período da República Velha, que era uma república oligárquica. A gente pouco teve de democracia ao longo da nossa história. A era de Vargas, que foi 3 em 1, né, líder da Revolução, que tinha aspectos de ascensão da burguesia urbana, mas não rompeu com o latifúndio, que é a Revolução de 30, o Vargas do Estado Novo, autoritário, de 37 a 45, a democratização, que logo caça os direitos do Partido Comunista em 45, democratização Manontropo, e aí eu chegava em 64 e tinha receio do que dizer, porque eu podia ser entregue por um aluno que falava para o pai militar e eu seria preso, como um professor que eu sucedi num colégio chamado Andres, o saudoso Manuel Maurício de Albuquerque. Eu entrei no lugar dele porque ele foi preso. Era assim, fulano foi preso, você pode substituí-lo lá na sala de aula. Mas aí um aluno meu, que tinha tido aula de português antes da minha, até jornalista, chamado Luiz Erlande, quando eu cheguei, e aqui com o movimento 64, foi um golpe militar, eu falava baixinho, e a gente caracteriza como, aí ele falou, professor, bota aí, período composto por subordinação, que é uma categoria da conjugação verbal. Falei, tá bom, é uma boa saída. Mas foi isso, olha, vocês que sobreviveram à ditadura, não achem que fechar Congresso, fechar Supremo, por pior que sejam, e quase sempre representam os interesses dos setores dominantes, sim, inclusive com aval da eleição, com a legitimidade, no caso do Congresso da eleição, mas ainda assim, eles abertos reverberam, de alguma maneira, as maiorias silenciadas. A gente volta e meia está lá no Supremo para questionar uma série de coisas e tem um compromisso com algo que surgiu da mobilização social nos anos 80, que é a Constituição de 88. Portanto, ditadura é um horror. Não queiram, não achem que é bom. E o Bolsonaro, você disse, usa o pretexto, né? Ele
fala que está sendo impedido de governar, né? Que é uma patifaria, são os fisiológicos. Ele que está agora negociando de maneira torpe, suja, com ninguém menos que Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, Kassab, para oferecer carguinhos no governo. A política carcomida do fisiologismo corrupto. O Moro não vai falar nada, não? Bom, Pois é. desculpe me alongar, desculpe me alongar. Que nada, Chico. Foi uma aula incrível, extraordinária. Estava aqui como um bom aluno tomando nota. E muitos que estão nos assistindo também dessa aula maravilhosa. Tem um ponto que você colocou, Chico, nessa descrição, acho que mais do que uma descrição, nesse desenho, a gente podia imaginar, enquanto você falava, visualizar o momento do AI-5, o contexto do AI-5, e o que ele significou. Mas você pontuou uma coisa importante, que é a seguinte: o esquecimento produz repetições, né? Talvez hoje nós só possamos ter alguém como Bolsonaro na presidência da República porque o Brasil não acertou contas com o seu passado, porque não houve um processo verdadeiro de memória, verdade, justiça. Se nós olharmos vários países vizinhos nossos que também viveram ditaduras sangrentas, duríssimas, o Chile, a Argentina, o Uruguai, em quase todos eles tem generais presos, tem coronéis presos, tem torturadores que foram presos. E o país, de algum modo, fez um processo de luto e de justiça. E, com isso, fez um debate público sobre o que foi o período da ditadura ali. E educou as novas gerações que não viveram aquilo, e educou sobre o que foi, para que essas gerações construam uma espécie de uma couraça democrática, né, para evitar tentações autoritárias. Se alguém na Argentina, no Uruguai, dissesse, como Bolsonaro disse no seu voto no golpe, no impeachment de 2016, você se lembra, aliás, proferiu um belíssimo voto. Quando Bolsonaro disse, em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, aquilo foi de uma perversidade, porque o Ustra havia torturado a Dilma diretamente, uma tortura, sim, toda tortura é inimaginável, mas em particular a que fez com a Dilma, com a Melinha Telles, usando rato, usando barata, enfim, de todo tipo. Quando ele falou aquilo, aquele cidadão, se houvesse tido um mínimo de processo de memória sobre a ditadura no Brasil, ele tinha que ter saído preso do Congresso Nacional. Só que aquilo não foi considerado um escândalo pela sociedade, porque a sociedade brasileira não foi educada a ver a ditadura com a sua perversidade. Ele, na campanha presidencial, em 2018, disse que o Brilhante Ustra era um herói, que o seu livro preferido era o Verdades, alguma coisa, lá do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ou seja, a falta de um processo de memória, tem gente que confunde isso com vingança. Não é uma questão de vingança, é uma questão de você fazer com que o passado, aí sim, possa ser definitivamente enterrado. Porque senão ele fica como um passado que nunca passa. Um passado que sempre insiste em reviver, em reaparecer, em se impor na conjuntura. E é um pouco, quando a gente vê essa caricatura de figuras defendendo o AI-5 hoje, com apoio do Bolsonaro como presidente da República, é um pouco do que a gente está vivendo. Tem um ar de repetição, tem um ar fantasmagórico nisso tudo, que expressa uma conta que não foi acertada do Brasil com o seu povo. E para te deixar à vontade para fazer a conclusão, Chico, eu só queria pontuar uma coisa e te deixar uma provocação, uma reflexão, aí mais contemporânea. Eu tenho visto com enorme preocupação os movimentos sucessivos do Bolsonaro. Há quem diga, é uma cortina de fumaça. Ele fala de AI-5 para poder despistar a atenção da crise econômica, da ineficiência com o coronavírus. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que, de fato, existe um projeto
de endurecimento, existe um projeto de promover uma saída autoritária, fascista, para a crise que o Brasil vive. E acho que ele vê o coronavírus como uma oportunidade para poder fazer essa ruptura que ele sempre desejou. Vou explicar o meu raciocínio, Chico. Acho o seguinte, o Bolsonaro, para que ele possa dar um golpe, ele precisa ter apoio, ou no mínimo, a complacência de setores das Forças Armadas. Ele precisa ter algum tipo de envolvimento. Sozinho ele não tem força, é por isso que ele não deu. Ele não deu um autogolpe até hoje, como o Fujimori deu no Peru. Não pensem, quem está nos assistindo, que autogolpe é uma invenção, é uma fantasia. Não, tem inúmeros autogolpes. Né? O mais próximo nosso aqui, o do Fujimori, no Peru, em 1992, ele era o presidente e ele criou as condições, criou um pretexto qualquer para fechar o Congresso, para controlar o judiciário, censurar a imprensa junto com os militares. E ficou anos governando o país dessa forma. Depois terminou na cadeia. Mas isso aconteceu. O Bolsonaro deseja isso. Agora, para isso, ele tem que ter apoio de setores das Forças Armadas, senão ele não se sustenta. Hoje ele não tem. Hoje, propriamente, ele não tem esse apoio para dar. Mas, na medida em que o coronavírus cria uma situação extraordinária, na medida em que o coronavírus cria internacionalmente uma crise econômica, talvez também sem precedentes na nossa história recente. Se fala no Brasil cair entre 5% e 10% a economia esse ano. Nós nunca tivemos um baque econômico tão grande. Nós estamos falando na possibilidade de ter milhões de brasileiros desempregados, desesperados, desassistidos, sem qualquer política do governo em atendê-los. E essas pessoas, no desespero, vão ao saque, vão à violência, recorrem ao que for. E é este cenário de violência nas ruas, de barbárie, o desespero das pessoas é o combustível que o Bolsonaro deseja para poder ter o pretexto de um golpe em nome da ordem, de uma intervenção em nome da ordem, e poder fazer um apelo eventual aos setores militares. E não necessariamente suscitar de maneira formal. Você expressou isso na história do AI-5. Quer dizer, o golpe de 64 não foi uma tacada só. Teve o golpe e depois teve vários momentos de endurecimento. Mesmo depois do golpe, você teve manifestações, você teve formas de oposição. Então, as coisas não são bruscas. Né? Então, o Bolsonaro ele vem fazendo essas aproximações, mas também as Forças Armadas não precisam aderir de maneira direta. Elas podem simplesmente se omitir. E, aliás, nós vimos o que aconteceu na Bolívia há 6 meses atrás, Chico, que foi um golpe dado por milícias. O exército boliviano não deu golpe no Evo Morales. Milícias fundamentalistas atuaram armadas e foram lá, sequestraram um parente de ministros, botaram fogo na casa da irmã do Evo, saquearam a casa do Evo, pegaram uma prefeita e humilharam, espinafraram ela no meio da rua. E aí, o que o exército e a polícia boliviana fez? Com a participação de polícia, de policiais, muito forte na Bolívia. Lembra do Brasil? No Ceará, Brasil, já tem uma infiltração miliciana nas polícias do próprio bolsonarismo. Então, dito isso, eu deixei algumas ideias aqui no ar, eu queria que você concluísse, nós temos acho que 5 minutos aqui na live, queria que você concluísse, porque ela cai. Depois de um tempo, ela cai automaticamente. O Instagram dá um teto para a gente fazer a nossa live aqui. Somos caçados pelo Instagram. Pois é. Eu queria só você, nesses 5 minutos, Chico, colocasse as tuas impressões sobre o momento presente. O que você enxerga que é a estratégia do Bolsonaro e se a nossa democracia, na tua avaliação, ou o que nós temos de frágil democracia está em risco? Meu querido Guilherme, eu vou fazer na base do pinga-fogo, tópicos, assim, alguns pontos rapidinho, com poucos segundos que temos. Primeiro, um dos graves problemas do Brasil, e isso é recorrente na nossa história, foi a transição pelo alto tutelada da ditadura para a democracia formal, banal, liberal, burguesa. E aí isso explica, inclusive, que muitos oficiais militares responsáveis pela tortura tenham sido preservados. Não se fez uma justiça reparativa mínima aqui no Brasil, ao contrário do Uruguai, do Chile, da Argentina, né? Nenhum
local de tortura, virou o museu da tortura para a gente ver aquelas abominações e possa repeli-las, a não ser o DOPS aí em São Paulo, né, que é uma memória forte, trágica, que todo mundo deve conhecer. Segundo, a ideia o risco do autoritarismo é permanente na nossa história. A nossa cultura democrática é muito fraca, até porque a democracia, para além do direito de eleger governantes e parlamentares e tal, a democracia também é a democracia de oportunidades sociais e econômicas, teto, terra, trabalho. Esses direitos são frequentemente negados à maioria do nosso povo. Então o povo olha e fala: o que é democracia para mim? É só ir lá votar? Ainda mais em político ladrão, aí o sentimento antipolítica cresce, e isso é sementeira para arroubos autoritários. Autogolpe, sabe quem falou disso mais recentemente, antes das eleições de 2018? O Mourão. O próprio general Mourão, que é vice, falou da ideia do autogolpe como viável dentro do processo histórico e tal. Segundo, o Bolsonaro, como diz meu amigo Léo Lince, grande figura, o Bolsonaro é uma diferençazinha da rainha da Inglaterra, que fez 94 anos ontem. O Bolsonaro não governa, mas reina. Ou seja, continua com muito poder, sabe por quê? Tem 58 milhões de votos a sustentá-lo. E isso ele fala, eu já soube disso, em reuniões ministeriais, nessas sucessivas crises de governo. Falou: bom, mas quem teve voto aqui sou eu. Aí todo mundo baixa o facho. Um outro aspecto: os militares que estão no governo, e são 8 ministros, tem mais de 1.000 oficiais militares nos diferentes estamentos do Estado brasileiro, empresas estatais, semi-estatais, fundações, autarquias, no corpo dos ministérios. Nunca teve tanto militar, mais do que na época do Figueiredo, por exemplo, num governo brasileiro. Esses altos oficiais todos são defensores da ditadura, do regime. Vide a nota que o ministro da Defesa lançou agora no 1º de abril desse ano, dizendo que foi para salvar a democracia, essa grande mentira, né? Então a gente vê que o risco autoritário é muito grande. O Bolsonaro está tensionando porque a cabeça dele é autoritária, ele não consegue, ele não é nem um pouco democrata. Isso todo mundo sabia, porque 28 anos como parlamentar, sempre repetindo o elogio à tortura, à censura, à ditadura, ao regime, contra o espectro comunista. Eles também usam esse fantasma, né, de uma ameaça, né, o pretexto, como você falou, para endurecer. Agora, precisa, além do apoio de Forças Armadas, que ele ainda não tem, de alguma base social. Eu acho que isso aí fragiliza os seus intuitos. Agora, de toda forma, Guilherme, eu acho que ele revelou sobejamente nesses 16 meses de governo que não tem a menor condição de ser presidente da República. Ele não respeita os padrões civilizatórios conservadores mínimos do funcionamento de uma república. Ele não consegue pactuar minimamente nada. E, claro, a exceção da ideia do privatismo total, botou o Guedes lá para arrebentar com todas as políticas públicas, o entreguismo absoluto, a continência e o joelho diante de Trump, mas isso aí tem uma parte da burguesia brasileira que aceita e gosta, mas eu acho que ele está ficando disfuncional. Por isso, olha, investigação no Supremo, o processo criminal, aprofundamento da investigação sobre as fake news na eleição, que foram decisivas, e impeachment no Congresso Nacional, cada instituição da República fazendo a sua parte, sendo provocada para isso, não vai fazer de per si, abstratamente, é o caminho. A gente tem que parar o Bolsonaro, senão ele destrói o Brasil e a nossa gente. É isso aí, Chico. Isso aí, meu irmão. Acho que esse é o caminho, não há a menor dúvida. Não pode ter qualquer tipo de hesitação. Eu, particularmente, sou muito adepto da esquerda ter uma iniciativa mais forte em pressionar o TSE pela cassação da chapa. Tanto por ser o mais legítimo, porque você restitui a soberania popular com novas eleições, e também pelas fraudes eleitorais, ele nem deveria estar lá. Mas nós temos que combinar alternativas nesse momento. Não é uma só. É a cassação da chapa, é os crimes de responsabilidade, o Congresso tem o dever de julgar, é notícias crimes na Procuradoria-Geral da República, é a gente usar todos os meios
para poder pressioná-lo, para poder, enfim, criar as condições para que ele saia, porque ele não tem a menor condição de liderar o Brasil. Chico, meu irmão, muito obrigado. Nós vamos cair daqui a um minutinho, menos que isso. Então, só quero dizer, Bo, aqui na despedida. 10 segundos. Um processo de impeachment é o que o nome diz, é um processo. Ele não vai ser implantado agora, nessa crise sanitária, mas tem 23 pedidos lá, pode ter mais outros, acho que deve até, porque isso vai acumulando e é a parte do Congresso, onde nós temos um pouquinho mais de interferência em relação ao Tribunal Superior Eleitoral e ao próprio Ministério Público e Supremo. Chico, meu irmão, muito obrigado. Valeu aí pela aula. Não. Foi muito importante. Acho que quem assistiu aí, passe adiante, recomende. Quem quer saber o que é o AI-5, teve aqui a aula em primeira mão e ao vivo do professor Chico Alencar. Valeu, Chico. Se cuida. Muita força para ti, meu irmão. Eu sou do grupo de risco, mas estou aqui sobrevivendo. Vamos juntos. Tudo isso vai passar e a gente vai ficar com a história na mão. Se Deus e as lutas populares quiserem, e querem. Eu te agradeço muito, viu, Guilherme? Eu sei da sua força aí nesses instrumentos e na luta do povo. Parabéns. Parabéns pela solidariedade do MTST também. Obrigado, Chico. Valeu, meu irmão.